Opa, agora sim. Agora sim. Faz tempo que eu tô aqui e não consigo entrar. Eu acho que é a minha internet. Aí eu mudei de internet, aí eu consegui falar, ouvindo vocês, lendo o que vocês estavam escrevendo e não consegui entrar. Ah, pode saber que é internet. Às vezes acontece mesmo. Foi. Pode ter certeza. Perdão aí, meu irmão, perdão, viu? Imagina. Ainda bem que você me salvou, porque o pessoal estava querendo já que eu falasse do meu Corinthians aqui. Eles estão me bagunçando. Vocês não Calma. perdoam nada, viu? Vou falar. E o pior é que vocês não Mas, sabem. Vocês sabem que eu fui o maior incentivador, apoiador, quando eu fui secretário de esportes ano passado, até esse ano, aqui na cidade, eu fui o maior incentivador da Taça das Favelas. A gente realizou a Taça das Favelas na cidade. E o Patrick de Paula, que bateu aquele pênalti, aquele menino do Palmeiras, revelado pelo Palmeiras, foi revelado na Taça das Favelas, gente. Ou tá vendo? seja, vida longa a Taça das Favelas, vida longa ao craque Patrick de Paula, mas, puxa vida, justo contra o meu time. Eu vou falar, viu? Nós estamos criando Eu cobra não para picar, acredito, gente. não acredito que você é corintiano. Sério? Aqui é Ah, meu Corinthians. santo misericórdia. Não, aí não vale, não. De jeito. Rapaz, eu achei que você era uma boa pessoa, viu? Achei que você fosse no Santos. Agora, pelo Corinthians, tem amigo nosso assim que é fanático pelo tal do Corinthians aí, a turma do Palmeiras também, né? Alguns bichos são palmeirenses. Mas São Paulo não sou muito, não. Eu sou flamenguista e aqui é só esporte, Ah, porque eu é também vermelho. gosto. Eu também, aí sou esporte, no Rio sou Flamengo, mas Eu aqui não também. tem jeito. Aqui sou Coringão, entendeu? Não tem por onde, não tem como. Sem chance. Eu sou santista, sou crente até no futebol. Eu sou santista. Escuta, vou te apresentar aqui para a gente começar o nosso papo. Tá bom, tá bom. Gente, vou apresentar a nossa convidada dessa noite, vou apresentá-la em forma de história. Vou apresentar em forma de história. Ela já morou em Teófilo Otoni, Juiz de Fora e Belo Horizonte, cidades mineiras. Também já viveu em Porto Alegre, Espírito Santo, em Salvador e hoje mora no Recife, Nordeste brasileiro. Muita água rolou desde a menina que descia barrancos, sentada num papelão e voltava para casa suja de terra vermelha, o que era comum nos descampados daquela época em Teófilo Otoni, até a mulher que é hoje uma das principais líderes da Igreja Metodista no Oh, país Deus. e na região Nordeste. E que, apesar de ter vivido as mais profundas dores que o ser humano é capaz de viver, continua com a fé inabalável e num propósito: não caminhar pelas metades. Segue inteira. E numa tarde sossegada de domingo, é provável que você a procure e ela esteja lendo a Bíblia ou algum livro que a alimente ainda mais do amor de Deus. Eu estou falando da Bispa Marisa Freitas, que é presidente da região missionária do Nordeste, da Igreja Metodista do Brasil, é teóloga e também é médica. E nessa noite nos dá um tempo do seu tempo para a gente falar junto sobre fé, sobre vida e, como diz o título da live de hoje à noite, sobre superação. Boa noite, querida. Uma imensa, enorme alegria te receber aqui nessa noite. E obrigado por compartilhar, por aceitar compartilhar o desafio aqui de coração aberto. De compartilhar com a gente as histórias, os desafios que a vida te impôs. Eu tenho certeza que vai ser uma noite de muita inspiração para todos nós que estamos aqui. Amém. Prazer imenso, Carlos, estar com você. Eu conheço, porque a gente aí em São Paulo também, tudo que você já foi, né? Vereador, deputado, e continua nativo, assim, na vida, né, cristã. Claro que a gente não tem como não conhecer. E a Patrícia também, ela teve um tempo que a nossa Federação de Mulheres teve alguns encontros É mais, verdade. não é? Mais próximos com a Patrícia, que é sua esposa. Então, assim, é uma alegria conhecê-lo. Bem mais jovem do que eu imaginava, sério, assim, né? Porque fala doutor Carlos Bezerra, deputado, não sei mais o que, né? Mas é jovem, bem jovem mesmo, bom conhecê-lo e saber que você é um cristão. Eu tô disfarçando bem, então, viu? Vou ver se eu até... Tava hoje na live anterior, tava até falando, acho que eu vou dar uma pintadinha aqui nessa barra. Faça isso não, meu filho, não. O pessoal tá falando que tá com chiado com quem?
O barulho no fundo é da minha voz ou é da Bispa Marisa? Gente, eu vou falando, se voltar esse barulho, vocês me falam. Bom, vamos começar falando de você. Eu queria começar falando de algo que muita gente não vê, e se vê, não dá valor, e se dá valor, nunca é na dimensão de quem realmente sofre, que é depressão. É uma doença que muita gente pensa que é um simples desânimo, sabe, é uma fraquezazinha, é uma tristeza que logo vai passar. Você ficou anos tratando da sua depressão. Como é que você percebeu que não se tratava de algo que muitos teimam ainda hoje em dia, teimam em diminuir a gravidade? E que decisões você tomou a partir do diagnóstico? Então, eu primeiro agradeço muito a Deus, mais uma vez, pela oportunidade da gente falar desse assunto. Esse é um assunto que eu falo sem nenhuma dificuldade, falo assim com muito prazer, porque apesar da dor que eu vivi e da enfermidade que eu tenho, eu estou convicta que quem é uma pessoa portadora de depressão pode e deve colocar a sua vida a serviço de outras pessoas que estão vivendo a mesma dor. Quando a gente está namorando, fica com a vontade imensa de se casar. Depois que a gente se casa, a gente fala, poxa, eu não pensava bem que era assim. Então eu não sabia que era assim, assim, assim. Porque a experiência que faz com que a gente saiba de verdade quais são as situações, o que realmente a gente passa numa situação específica. Não significa que seja ruim ou que seja bom, mas significa que às vezes a gente desconhece porque não experimentou aquilo. Então, assim, primeiro que a minha depressão é uma depressão, nós temos dois tipos de depressão, que é a depressão endógena, você que é médico sabe melhor do que eu, né? E a exógena. Então, a exógena é aquela que tem uma causa externa. Alguém faleceu, aconteceu alguma coisa no país, como agora lá no Líbano, né? Aquela tragédia toda, aquela desgraça, ou agora no Brasil, no mundo todo com o coronavírus. Então, assim, são situações externas que vão trabalhando conosco. Também hormônios que são na menopausa mesmo, nós mulheres temos a tendência de ter diminuído o hormônios da tireoide, e daí a gente também pode ter uma depressão por causa da ausência de um hormônio. Então, tem causas que são claras, que você pode diagnosticar, você pode perceber. E tem essa causa endógena, que é a minha, e desculpa, essa do hormônio é endógena também, né, que é a falta do hormônio da tireoide. E essa endógena que não se sabe muito bem, assim, como funciona, mas sabe-se que há uma dificuldade dos nossos neurônios, que são células do sistema nervoso central, nas sinapses que tem, ou seja, nas coligações aqui, elas têm dificuldade tanto de liberar quanto de aprender esses hormônios, e esses hormônios nas células é que atuam, favorecendo que nosso organismo sinta ou vivencie ou aja de alguma forma. Então, a serotonina, no caso da depressão, ela age, por exemplo, no sistema límbico, que é aquele que está ligado a emoções, né? É um centro que controla as emoções. E no meu caso, a minha depressão é depressão endógena e é familiar, né? Meu pai, aos 57 anos de idade, ele se suicidou com depressão. Depois disso, um irmão dele suicidou com depressão. Várias pessoas da família do meu pai têm história de depressão. Então, até porque até uma certa idade da família do meu pai só se podia casar parentes. Se não se casasse parente com parente, perdia-se a herança, que foi o que aconteceu com a minha avó, porque se casou com o meu avô, que não era avô paterno, que não era da família dos Pereira. Então, aí, logo no início, eu comecei a sentir assim, aquela coisa bem básica mesmo, da alteração do humor. Eu sempre fui assim, muito dinâmica, muito falante, né, muito conversa com todo mundo. E com o tempo eu fui ficando assim, muito introspectiva, mais voltada para mim mesma. Até o jeito de eu me vestir estava refletindo assim, uma forma, um jeito de vestir muito senhora, que não era compatível com o meu jeito, mas que era aquilo que me dava vontade, eu não tinha, assim, muito estímulo para as coisas. E durante alguns anos ficou assim, essa coisa, assim, bem básica. Por causa disso, eu fui para terapia.
Eu sempre tive vontade de fazer terapia, porque eu também tive vontade de estudar psicologia. Antes de fazer teologia, eu fiz vestibular para psicologia e depois preferi seguir a vocação. E fui para terapia, e com a terapia eu comecei a me cuidar, mas as crises foram se acentuando. E como eu fui fazer terapia com um psicoterapeuta, ou seja, ele tem a formação freudiana, por escola mesmo, por ter estudado, e também era médico, era um psiquiatra, é um psiquiatra, professor lá de Juiz de Fora, da universidade. Então eu fui fazendo com ele, e ele nunca foi muito adepto à medicação, porque ele entendia que a medicação poderia mascarar o quadro. Então eu fui levando, enquanto eu dei conta, como eu sempre fui muito persistente, sou até hoje, né, assim, persistente, filha de paraibana, né, que veio da Paraíba, minha mãe foi retirante, foi para lá numa carga de couro, em cima de uma carga de couro. Então, assim, essa história também de resiliência é bem da minha mãe paraibana. E daí, só que quando eu cheguei um tempo, onde eu morava em Juiz de Fora, que eu já não conseguia sair da cama. Eu, às vezes, ficava 2, 3, 5 dias na cama. Eu não tinha ânimo para nada, eu só queria o escuro, eu não queria falar com ninguém, eu não queria... Eu tinha horror de pessoas naquele momento, bem diferente da minha personalidade. Eu só sentia vontade de beber líquido, eu não tinha vontade de comer nada pastoso, nada sólido, era só o líquido mesmo. Então, assim, e aquilo que sempre me motivou, a leitura, a conversa, o estudo, nada, não tinha ânimo para nada, eu não tinha vontade de tomar banho, eu não tinha... Então, assim, e muitas vezes eu saí da cama para ir para o púlpito. A Nana, que é essa menina que você fala aí, a Naninha foi uma das pessoas que me ajudou muito, né? Porque Deus fez isso, colocou na minha vida algumas pessoas que conseguiram me ajudar, mas de verdade. Ela, a prima dela, a Nana, uma filha que eu tenho, a filha adotiva, a Dinha, lá de Juiz de Fora, e pessoas da área médica, e que foram pessoas que cuidaram de mim, assim, que me tiravam da cama e me colocavam para tomar um banho para eu poder ir para o púlpito. E eu ia para o púlpito, assim, sem querer ver ninguém, sem nada. Quando eu subia ao púlpito, a palavra me vinha à boca, sabe? E aí aquilo acontecia. E eu vivia, assim, tempo mesmo. Aí isso foi se agravando. Quando eu vim para Recife, se agravou mesmo. Aí se agravou de vez, assim, com as tentativas de... Eu já tinha tentado suicídio uma vez, já era pastora, estabelecida, tudo. Lá ninguém nunca soube disso. O tempo que eu morei lá, ninguém nunca soube, porque só quem sabia da igreja eram a Nana e a Ana, e elas nunca compartilharam isso para ninguém. Foram amigas fiéis, são amigas fiéis até hoje. Então, quando eu vim para cá, eu tentei suicídio mais 2 vezes, até que, assim, eu comecei, a médica, quando ela viu a gravidade, aí eu vim para psicóloga, não para psiquiatra. Ela me disse, olha, eu acho que você vai precisar de medicação, me encaminhou a um psiquiatra, eu procurei, e comecei a tomar medicação. Então, desde lá, eu fui melhorando, vendo as medicações. Claro que também, assim, tem psiquiatra que a gente encontra que não é um bom profissional, ou uma boa profissional. E eu tive uma crise uma vez muito séria, que eu passei 3 dias sem saber, até hoje eu não sei da minha vida, 3 dias que se apagaram da minha vida. E eu estava viva, eu estava consciente, só que assim, extremamente agressiva, brava com tudo. Uma amiga minha daqui, chamada Jadilma, que foi quem cuidou de mim, ela chamou a Nana, e Nana acionou meu irmão veio para cá, e eu fiquei internada 3 dias para desintoxicação, porque foi graças a medicações psiquiátricas que eu tomei. E depois disso eu fiquei internada um tempo, uma clínica muito bonita, muito chique, tudo muito assim bom. Eu só não sei como eu cheguei lá. Eu só dei conta, eu estava lá na clínica. Foi meu irmão que ajeitou tudo isso, né? Então meu irmão cuidou muito bem de mim. Quando eu saí daí, aí eu resolvi procurar um outro psiquiatra. Estou com ele até hoje, um senhor também, ele é de uma igreja evangélica aqui, mas não é por isso que eu o procurei, é porque ele é conhecido pela competência dele, não é? E aí, Dr. Vicente cuida de mim até hoje. E nesse cuidado dele comigo, eu já tenho quase 6 anos que eu não tenho crise
depressiva. Quando a minha filha faleceu de suicídio, eu não tive crise depressiva. Eu tive muita angústia, muita tristeza, mas eu não tive crise depressiva. Você estava falando que no meio das suas crises, você estava pastoreando e que ninguém sabia, né? Falar ou não falar sobre o assunto, contar para as pessoas ou não, até mesmo para quem lidera um grupo, um departamento, uma igreja, essa normalmente é uma das dúvidas mais comuns durante o tratamento da depressão. O medo de ser julgado, das pessoas acharem que você tem depressão e que por causa disso vai perder credibilidade. Como é que foi lidar com o olhar julgador e também com as cobranças pessoais nesse período? Então, enquanto eu não tinha muita consciência da doença em si, porque como eu sou médica, isso me ajudou a perceber que eu estava com sintomas de depressão. Por outro lado, por eu ser pastora, eu resisti demais àquela realidade assim de dizer, eu tenho uma doença, eu sou portadora de depressão. Então eu fiquei com nesses dois polos aí. Então, enquanto a minha autoestima era baixa, eu nunca contei para ninguém, a não ser para essas pessoas que eu já citei, e não teria falado para ninguém mais, porque eu mesma me condenava muito, eu mesma me julgava muito, na verdade. Então, se eu me julgava, como que eu ia falar para as pessoas? Eu não tinha estrutura para isso. Mas com o tempo, com o fortalecimento do meu ego, eu tinha uma autoestima baixíssima, embora tudo que eu fizesse, eu era boa em tudo que eu fizesse, assim, sem saber. Eu achava que eu era a mais burra do mundo, a mais incompetente do mundo, a pior do mundo. Sempre pensava isso de mim, hoje já não. Mas naquela época eu pensava assim. Mas as pessoas achavam que eu era uma boa pastora. Eu fiz medicina, o curso de medicina, né? Fui bem no curso. Eu fiz o curso de teologia, fui bem. Então, assim, eu conseguia realizar tudo. E as pessoas achavam que eu fazia isso bem. Então, eu é que tinha uma autoestima, uma visão pessoal péssima de mim, péssima. Quando eu fui tratando isso, eu consegui entender, e tanto tratando do ponto de vista da psicologia, quanto da questão da teologia. Quando eu fui conseguindo juntar as duas coisas, né, e juntar assim, a prática teológica, às vezes é muito distante da nossa teoria teológica. Então, quando eu consegui juntar, e Deus foi me ajudando muito disso, eu não me esqueço. Seguinte, quando eu me divorciei, ainda tem a questão do divórcio, né? Olha, mais um problema na minha cabeça, assim. Era como se assim, tudo deu errado. Eu me divorciei, eu tenho depressão. E aí eu estava num ponto... Porque você está falando de mais uma questão, né? Uma questão. Você também, então, viveu um divórcio. Naquela ocasião, você percebeu... enfim, você percebeu as pessoas olhando para você com um olhar julgador, tipo, fazendo altas análises da tua vida sem sequer te conhecer, enfim, tirando conclusões de coisas que elas sequer tinham vivido ou sabiam. Como é que foi lidar com essa questão da depressão, o fim do casamento e ainda o trabalho pastoral? Como é que foi isso? Eu vou dizer assim para você, Carlos, que sinceramente eu nem sei como foi. Eu só sei assim que, sabe, às vezes parecia que eu me acordava numa tempestade. Às vezes parecia que eu estava no meio de um trovão. Às vezes eu pensava que eu estava no buraco mais profundo da terra. Mas foi tanto sofrimento, meu irmão, eu não sei nem te dizer como é que era esse sofrimento. Eu só sabia viver aquilo. Era uma angústia tão profunda, era uma dor tão profunda. Abri os olhos assim, eu pensava, não tem saída, não tem solução. Um casamento que não está dando certo, mas também uma teologia cristã que diz, evangélica, que diz que a gente não pode se separar, e que se a gente se separar é porque não é crente o suficiente. E eu acordava com aquilo e falava, não tem jeito para mim. Muitas vezes as tentativas de suicídio, até por isso. Eu quero logo ficar livre desse sofrimento, não ter que resolver todas essas equações com as quais eu me deparo. Então, foi muito difícil. O julgamento foi grande. E para ficar mais complicado ainda, como não teve adultério nem do meu ex-marido, que é pastor, e nem da minha parte, não houve adultério.
Houve realmente várias dificuldades internas que a gente aqui sabe, né? Mas quando eu me separei, disseram que eu era lésbica. Por quê? Se não tinha. Olha, meu irmão, foi dose, viu? Foi duro. Eu estava um dia jantando com uma amiga, assim, um casal amigo, e aí alguém ligou para esse casal, e disse: olha, estão dizendo que Marisa é lésbica e que tem uma namorada. Por quê? Porque isso justificaria a separação. E eu soube quem estava dizendo isso, fui atrás da pessoa e disse para a pessoa: olha, se você continuar dizendo isso, eu vou à justiça, porque eu quero que você prove. Sossegou mais, mas ficou, rodou meio mundo. Claro. Um dos bispos, amigos meus, aposentados já, ele me perguntou: minha filha, por que depois de tantos anos que você foi hétero, agora você faz opção pela vida homossexual? Eu disse: como é que é, bispo? Não, porque quem me disse é uma pessoa muito segura, muito séria. Eu disse: eu sei quem falou. Eu já sabia quem estava falando. Então, assim, foi um momento muito difícil. Meu irmão, uma das coisas que me ajudou muito, terapia, o trabalho, porque trabalhando, eu ia para o trabalho às vezes sem vontade nenhuma, mas o trabalho, o volume de coisas, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, acaba que você sai daquele mundo, né? Então, o trabalho para uma pessoa com depressão, por mais que a gente não queira sair, ele é interessante, ele é ajudador, sim. E claro, meu irmão, pessoas da igreja me abominaram. Algumas pessoas pararam de falar comigo com a questão do divórcio, né? E achavam que eu não podia mais ser pastora, nem estar no episcopado, porque afinal de contas, engraçado, nós evangélicos temos às vezes o casamento como um sacramento, e não é para nós. Nós temos 2 sacramentos, mas a gente leva essa coisa do casamento de forma mais sacramental do que o próprio povo católico, que para o povo católico é um sacramento, né? Então, assim, foi tudo muito difícil, mas eu tinha que escolher. Ou eu continuava naquela situação e tinha alguma chance de recomeçar a minha vida, ou eu já teria morrido. Eu estaria morta lá, eu tinha consciência disso. Então, essas ajudas todas, o povo de Deus me ajudou muito. Um povo de Deus saudável, na minha convicção. Então, tinham aqueles e aquelas que me apedrejavam, mas tinham aqueles e aquelas também que me deram força, que, sabe, que confiaram em mim, disseram: olha, sobretudo a liderança regional da Igreja Metodista aqui no Nordeste. Essa turma toda ficou junto de mim. Olha, bispo, nós estamos juntos com a senhora, nós amamos a senhora, não concordamos, não fazemos apologia ao divórcio, mas nós estamos junto com a senhora. Isso foi muito bom para mim. Isso me ajudou demais. Eu falo assim, até me arrepio, porque naquele momento foi assim, essencial. Pensa da comunidade de fé, dos laços verdadeiros de fraternidade, de amizade. Eu queria falar, a gente está falando de dores, né? E de superação de dores. Esse é o tema principal da live. Mas eu queria falar para você com você sobre outro tipo de dor. E que eu penso que de todas as dores é a maior delas. Aliás, na escala de dores, que é feita por vários estudos, as dores, mais do que as dores físicas, as dores emocionais superam, e as dores emocionais, as de maior impacto, são aquelas que são provocadas pela perda de alguém amado. A gente vive um momento de luto no Brasil. Mais de 100 mil pessoas mortas pela Covid, e tem muita gente ainda que sofre calada, dentro de casa, que não está com vírus, mas que pode morrer a qualquer momento. Muita gente que precisa ser notada, precisa ser ouvido, né? Por isso eu acho importante que a gente fale sobre essas dores que você viveu de maneira mais intensa, mais profunda, mais violenta, que eu penso que qualquer outra pessoa pode viver, a dor mais insuportável, né? Seu pai, você estava falando do seu pai. Quando ele tinha 57 anos, ele se mata com um tiro. E a sua mãe que encontra o seu pai no escritório dele. Aí sua filha, aos 25 anos de idade, é encontrada pelo seu ex-marido depois de tirar a própria vida enforcada. Se as pessoas param para pensar no dia anterior a esses acontecimentos que são devastadores, muitas vezes, a maior parte das vezes,
não se percebe um único sinal de que alguma coisa como essa, de que uma coisa como essa estava para acontecer. É difícil perceber que a vida de alguém está por um fio nesse nível. E aí, primeiro, eu queria pedir que se você pudesse dividir com a gente como é que foi com o seu pai, que eu não sei se naquela época tinha algum diagnóstico, algo que pudesse deixar uma luzinha acesa, ou se foi algo assim repentino. Então, o meu pai, uns dias antes, meu pai sempre foi uma pessoa assim também muito dinâmica, de uma inteligência incomum. Ele era uma pessoa, um cristão, Carlos, assim, de dar testemunho de vida mesmo. Ele era uma pessoa admirada pelas pessoas, inclusive nós em casa. E o meu pai, mais ou menos assim, uns 2 meses antes desse suicídio dele, meu pai um dia sumiu de casa, arrumou uma mochila e sumiu. Pediu a um colega dele para falar com minha mãe que ele estava indo fazer uma viagem, que ele não sabia quando voltava, mas que ele estava bem. Ele sumiu, assim, um dia à tarde. Isso foi muito, assim, chocante, porque isso não era do jeito do meu pai. Meu pai nunca foi de fazer nada assim. Ele era muito rápido com as ideias para elaborar saídas para problemas. Ele era um moço de uma inteligência, era incomum mesmo. E uma sensibilidade muito grande. Meu pai tinha uma sensibilidade muito grande. Mas uma história de vida muito sofrida também, enquanto garoto, criança, né? Da falta da afetividade. E meu pai sumiu e minha mãe me ligou: Marisa, você precisa falar, procura saber onde é que está o seu pai. Dá um jeito de falar com ele. Uns 10 dias depois, olha, parece que ele está na casa do seu tio, lá no Pará. Liga para lá, fala com ele. Filha mais velha, né? Médica, pastora. Então, sei exatamente do que você está falando. O que é isso, né? Filho mais velho, médico, pastor, sei exatamente o que você está falando. Você tem todas as características para socorrer alguém, ainda que seja seu pai. Aí eu liguei para lá, conversei com ele, falei: pai, o que é que houve? Mas ele assim, muito, não, filha, não foi nada não, eu resolvi dar um passeio. Aí voltou, passou na casa de um tio meu e acabou voltando para casa e tudo ficou como se nada tivesse acontecido. Eu não lembro bem se foram 2 meses antes, eu sei que assim, esse incidente era para nós termos percebido que tinha alguma coisa. Porque assim, meu pai não estava devendo a ninguém, meu pai não tinha nenhuma história trágica de morte de ninguém, ele não tinha, nunca adulterou, então assim, ele não tinha nada em sua volta que pudesse dizer assim: nossa mãe, é por isso que ele fugiu, qualquer coisa. Então era alguma coisa de uma angústia interna mesmo. E nós não nos... E mesmo que a gente tentasse falar com ele, nenhum de nós era profissional. Nenhum de nós era pessoa assim adequada. E nessa época, pessoas da igreja não estavam vendo bem o meu pai, por causa do jeito dele. Aquela coisa, né? Coisa do diabo, não sei mais o quê, né? E tal. Aí, então, quando ele voltou, eu comecei a falar com a minha mãe e percebi que ele estava meio quieto. E minha irmã disse: Marisa, seu pai foi me abraçar, ele não colocou os braços ao meu redor, ele não me acolheu, me abraço. E meu pai não era disso, nunca foi. Eu fiquei preocupada e disse para ele: pai, liguei para ele na segunda-feira: pai, o senhor, venha para cá, para Juiz de Fora, porque eu gostaria que o senhor fosse acompanhado por um psiquiatra, o meu psiquiatra. Porque como é familiar, eu sabia, e na família do meu pai tem muita gente com transtorno bipolar. Eu pensei: meu pai pode ter algum transtorno bipolar. Ele pode estar na fase de depressão leve, mas uma depressão. Aí eu já tive noção disso, eu tive. E pedi para ele ir. Ele disse: não, minha filha, eu vou. Isso na segunda. Na quarta-feira, ele me ligou às 18 horas, dizendo: minha filha, fala isso com seu irmão, que meu irmão morava comigo nessa época. Fala isso assim com seu irmão. E assim, eu estou ajeitando tudo para daqui a uns 10 dias eu ir para sua casa para eu procurar um médico aí. Só que nesse dia ele já tinha comprado um revólver desse tamanhozinho assim, eu nunca vi uma coisa tão miudinha assim, ó, desse tamanhozinho. Um revólverzinho. E ele tinha sido atirador do tiro de guerra, ele sabia bem onde que deveria atirar. Ele deu um tiro só. Então aquilo foi quando foi meia-noite da quarta-feira que ele falou comigo, minha mãe liga: Marisa, seu pai suicidou.
Olha, eu não sei te dizer como é que é. Eu fiquei sem chão. Até porque de Juiz de Fora a Teoflotone, aproximadamente 10 horas de viagem. Então eu fui de Juiz de Fora até lá, calada. Eu não conseguia, aquilo não entrava ainda na minha cabeça aquela verdade. Não tinha como, eu tinha que vê-lo. Então foi assim, muito sofrimento. Eu sofro, todos nós sofremos. Porque a gente não conseguia entender. E depois veio a culpa. Eu que falei com meu pai que ele estava com depressão e ele suicida. Sabe? Isso para mim, assim, também foi isso foi, assim, muito marcante. E eu levei tempo na terapia para conseguir, sabe? Trabalhar isso e dizer, eu não tenho culpa, eu quis ajudar, não quis atrapalhar, né? Mas foi difícil mesmo. Mas como eu saí para estudar com 18 anos, nunca mais voltei para casa, era como se ele estivesse ali. Eu tinha a impressão, às vezes, que meu pai estava ali. E qualquer hora que eu quisesse, eu ligaria, eu ia para lá, né? E eu estaria com ele. E quando meu pai foi enterrado, quando nós voltamos para Juiz de Fora, 7 dias depois, uma irmã da igreja morre 3 dias depois, uma das meninas que era do nosso grupo de discipulado, o grupo base de discipulado. Meu irmão, no enterro dela, eu chorava por ela, eu chorava por ele, eu chorava pela família, eu chorava. Eu chorava. E chorava mesmo, chorei muito. Isso me ajuda muito, chorar ajuda muito. Então, quando Raíza faleceu, eu já era portadora de depressão e eu já sabia de Raíza também. Ela tinha transtorno obsessivo compulsivo, ela começou com transtorno obsessivo compulsivo, que eu diagnostiquei, ela tinha 11 anos de idade, tratamento. Aí ela falava disso abertamente, ela não tinha vergonha. Graças a Deus eu consegui trabalhar com ela para ela não ter nenhum complexo daquilo, né? E aí ela teve várias crises. Teve uma crise que eu fiquei 3 dias sozinha com ela, que ela não aceitava mais ninguém. O pai, eu já era divorciada, eu não me casei de novo, não porque eu não quis, é porque eu não achei mesmo. Até hoje não achei ninguém. Aí eu fiquei 3 dias com ela, mãe, virados assim, ela numa crise depressiva. Nessa crise depressiva, eu a apanhei na janela do apartamento, com as pernas para o lado de fora. E eu fui quietinha, assim, agarrei, puxei para cá, para dentro de casa, e ela caiu comigo na cama, e daí em diante eu não saí mais de perto dela. Onde eu ia, ela estava comigo. Nessa época a psiquiatra mandou esconder faca, tudo, trancamos todos os armários, tudo, né? E teve um dia que ela acordou brava e estava com remédio na mão. Eu falei, meu filho, onde você arranjou esse remédio? Ô mãe, você acha que um armário desse vai me deter, é? Quando a pessoa quer, ela realmente sofre com a doença, muita gente às vezes fala de suicídio, tenta suicidar, mas é a tentativa de fugir do sofrimento. Agora, quando o sofrimento é muito intenso, igual meu pai não deu sinal nenhum. Isso é muito típico de quem suicida. Algumas pessoas suicidam sem querer. Querem realmente, não é pensado, mas ela quer chamar a atenção, e aí ela toma a medicação, e numa dessas ela pode morrer realmente. Então a gente não pode brincar com isso. Mas a pessoa, quando ela está decidida, ela faz tudo para você não perceber que ela está tentando suicidar. Ela faz de tudo. Meu pai escondeu tudo, estava bem, normal, conversando, almoçou tudo, ele estava até melhor. Porque eu acredito que a angústia dele, saber que ele ia ficar livre daquela dor, era tão bom para ele, eu sei o que é isso, que ele parecia estar melhor. E então, você estava falando da culpa que você carregava. E aí tem o lance do seu pai, tem o lance da sua filha. Você conseguiu se livrar, se ver livre de carregar essa culpa aqui? Eu penso que num grau desse, é do tipo, sabe, acachapante, que impede a gente de se reerguer. Como é que você atravessou esse tormento todo? Como é que você saiu disso? Carlos, eu diria muito assim, se a gente não se definir a sair, a gente não sai, não. Como se definir? Eu entendo muito hoje, na idade que eu estou, eu ficar idosa não é bom não, sabe? Eu me olho no espelho e falo, quem é essa dona aí com a minha roupa? Que eu não conheço essa dona aí. Mas é a verdade, eu estou envelhecendo. E tem as vantagens. Uma das vantagens que eu louvo a Deus por isso, é porque Deus me ensinou a olhar
de frente para os problemas. Eu tive que olhar de frente para os problemas do divórcio, eu tive que olhar de frente para os problemas da região aqui, eu tive que olhar de frente para o meu problema, e eu tive que olhar de frente para o problema de Raíza, e continuo olhando de frente para vários outros problemas. Então, esse olhar de frente, que é um desafio que Deus nos faz a crescer, se a gente olha de frente, a gente vai sofrer, e sofre mesmo, mas a gente sabe, primeira verdade, eu não dou conta de tudo. Eu não dou mesmo. E nem tenho que dar. Então eu vou procurar ajuda. O que eu fiz? Eu fui imediatamente, no caso do meu pai, foi muita terapia. Muito tempo de terapia. No caso da Raíza, foi muito assim, eu voltei ao psiquiatra e disse para ele, nós vamos precisar ajustar a dose desse remédio. Ele disse, evidentemente que vamos. Aumentamos a dosagem da medicação para que eu não entrasse em crise. Depois, a terapia. Eu estava fazendo terapia a cada 15 dias e voltei a fazer toda semana. Eu preciso lidar com essa culpa. Se eu pudesse isso, se eu tivesse ligado para ela, se eu tiver... Quer dizer, são tantos sis que por mais que a razão nos diga, são só sis. Era impossível. E nada é possível, né? Nada, aliás, o grande lance é a impotência, né? Que quando a gente fica aí, se, é porque a gente acha que tinha algum controle sobre a situação, sobre os fluxos da vida, sobre as decisões do outro, inclusive, não apenas as nossas, mas do outro. E isso não faz nenhum sentido. É verdade. E sim, eu já tive muitas experiências, eu sei que terei outras, e todas nós que estamos aqui, todas e todos, de Deus mostrar alguma coisa. Por exemplo, falar sobre alguém. Eu ligar, e Deus falar comigo assim, liga para esse pastor, fala com ele. Nossa, Deus é vivo, Deus fala o que ele quer na hora que quer. Geralmente situação de muita angústia. E eu ligar e realmente, né? E também pessoas já fizeram isso comigo. Uma das convicções que eu tive, eu falei, olha, gente, Deus poderia ter me avisado. O pai dela estava no quarto do lado. Deus não avisou, o pai dela é pastor. Né? Podia ter avisado a esposa dele, a atual esposa dele. Podia ter avisado as amigas dela. Podia ter me avisado, ter me acordado e dito, Marisa, olha, Raíza, né, aquelas coisas que a gente sente, que sabe que é de Deus. Deus não mostrou. Então, se Deus não mostrou, olha, Deus, eu não vou ficar brigando com o senhor, não. Eu falei a mesma coisa, não vou ficar brigando com o senhor, não. Aí vem a questão da fé. Eu sei onde Raíza está. Até hoje eu olho para o céu, assim, ó, eu vejo Raíza andando de skate. Ela gostava. Cabelo, sabe, bonito, assim, alegre, aquele sorriso maravilhoso dela. Então, assim, isso foi uma verdade. Eu comecei a ver Raíza na eternidade. Ela lá andando de skate. Ela está bem. Aposto que nem quer voltar, com certeza. Eu é que estou sentindo a falta dela. Então eu resolvi, e também assim, tanto no meu pai, quanto bem mais de Raíza, eu resolvi não fugir do luto. Não fugir do luto. Que é outra coisa super... Você falou aqui de várias coisas. Você falou de terapia, você falou de medicação, você falou do pertencimento a uma comunidade, o auxílio dos irmãos, a comunidade de fé, a fé, né, super importante para transcender isso tudo, como elemento fundante mesmo da gente, de esteio. E agora você está falando, e agora você está tocando em outro aspecto importante, que é não fugir do luto, não ter medo do luto, né, porque ele vem, e ele é necessário. Aliás, você concorda comigo, né? Todo mundo que eu conheço que fugiu do luto, que negou, que se negou a olhar para isso de frente, ou sabe aquela transcendência fora que transporta para fora da realidade, quando o luto chegou 1 ano, 2 anos depois, foi devastador. Terrível, terrível. Acho que eu creio assim, por eu ter aprendido, né, olhar as coisas de frente. Quando a Raíza faleceu, eu estava em Poços de... Não, como é que é? Águas de Lindóia. Num encontro de mulheres. Uma sexta-feira. De sexta para sábado ela faleceu. Quando foi de madrugada, Ramon me ligou, que é o pai dela. Me ligou. E aí eu gastei 13 horas para chegar até onde Raíza estava. Aí foram outras 13 horas de silêncio. Eu sozinha. Em Juiz de Fora, o irmão da Nana foi buscar a mim e meu irmão. Mas de lá até pegar 2 horas de viagem, até como é? Esqueci que cidade é. Goiânia, até Goiânia, para de Goiânia pegar o voo para o Rio de Janeiro, foi silêncio, 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 total. Eu não, me vinha à mente tudo que era dela.
Quando eu cheguei lá, que eu a vi, eu tenho muito essa questão, não sei se é por causa da medicina, mas eu acho que não, que é por toda a aprendizagem que Deus já passou para mim. Eu olhei para ela, eu desabei, porque era minha filha. Eu peguei na mão dela na hora que cheguei e só larguei na hora de ir pro enterro. Na hora de enterrar mesmo. A mão dela estava quentinha no dia seguinte. Ela toda estava gelada e a mão estava quente, porque eu grudei na mãozinha dela. Eu conversei com ela a noite inteira. Eu lembrei com ela das coisas boas e das coisas ruins. Sabe? Eu falei com ela das coisas que eu podia ter pedido perdão, mas que ela também podia ter pedido perdão para mim. Né? Então, assim, eu me envolvi com ela o máximo que eu pude. Eu abracei muito, eu beijei muito. Eu não tenho medo de corpo sem alma, eu tenho medo de alma sem corpo. Porque é assombração, né? Mas o corpo tá ali, eu não tenho medo. Então eu fiquei mesmo com ela, peguei no cabelo, ajeitei tudo nela, né? Peguei nela toda assim, que eu sabia que era a última vez que eu ia poder pegar. Então eu peguei bastante, sabe? Eu peguei a mão, o dedo, tudo nela, assim, beijei muito, conversei com ela muito. Eu não saí de perto dela, porque de alguma forma o luto é um momento em que a gente se enterra junto, a gente se enterra também. Sim, um pedaço Mas a da gente gente se não vai, pode não ficar, tem jeito. né? Mas eu não podia ficar enterrada lá. Eu não podia ficar lá. Eu não tinha o direito de ficar lá. Por tudo. Pela vida que Deus me deu, pela saúde que Deus me deu, porque eu estava vencendo, já tenho vencido a depressão, continuo fazendo meu tratamento até hoje. Tomo meus remédios direitinho, né? Meus azulzinhos, meu verdinho. Então, assim, e depois que ela morreu, aí eu decidi, sabe, Carlos? Eu decidi assim, eu nunca mais escondo minha doença, a depressão. Porque até então eu era muito discreta com essa doença. Meu irmão, daí em diante eu disse, eu não escondo mais. Eu não, eu não é vergonha a gente ter uma doença como essa. Ter uma doença psiquiátrica não significa que eu sou maluca, eu sou médica, sei disso. E pouco me importa o que as pessoas vão pensar, não me importa. Hoje não me importa mesmo. Começou não me importando com a questão do divórcio. Tive que não me importar, consegui superar. Com Raíza foi outra questão. O que o povo vai pensar? E eu sei lá, quem sabe de mim, eu e Deus, né? Então eu penso que eu posso hoje, com todas essas dores que Deus tem me permitido passar, eu posso ser útil para alguém. Sabe, eu posso ajudar alguém a aliviar a sua dor, a carregar a sua dor de alguma maneira. Você está falando em ser útil para alguém, você está falando em ajudar a carregar essa dor de alguma maneira. E a gente está vivendo um momento de pandemia. Você está recebendo, ou você tem percebido casos de depressão nesse momento? Como é que tem sido lidar com a doença quando é preciso também se manter com distanciamento social? Ou seja, tem que se lidar com a depressão, que já busca o isolamento, e a gente está num período em que o distanciamento e o isolamento são recomendados. É um baita de um desafio, não é? Hoje faleceu Ismai, o nome dele, um jovem, 38 anos, da nossa igreja central de Campina Grande. Faleceu hoje por volta das 20 horas. Meu Deus. Então eu fui falar com o pastor e a mãe do rapaz estava ao fundo assim, desesperada. Meu único filho, Deus do céu, um momento assim, né, tem que soltar mesmo isso, assim. Então não é fácil. Nesse tempo, algo muito positivo aqui no Nordeste é que eu tenho uma equipe que me ajuda, a equipe que é uma assessoria à gestão da crise Covid-19. E nós montamos, então, um grupo de psicólogos e psicólogos do Nordeste que gratuitamente estão atendendo pessoas online, sabe? Então, casos mais complicados, casos de depressão, eu encaminhei 2. Sem contar os outros que estão sendo encaminhados, e essa moçada está trabalhando bastante, sabe? Porque é complicado mesmo. A gente precisa de apoio, de cuidado. Tem uma médica amiga minha que eu tenho acompanhado com muita angústia, muito angustiada, com a filha com depressão. Quer dizer, a pessoa que já tem a tendência à depressão. E ficando num ambiente como algumas... Porque às vezes a gente ainda está num ambiente saudável, mas às vezes tem pessoas que não, né? Pessoas que estão num ambiente de faltas,
que não tem o alimento direito, não tem a roupa direito, ou então o apartamento é muito pequeno, as pessoas estão se batendo lá dentro, né? As pessoas, tem pessoas com Alzheimer que você tem que cuidar. Então são tantas nuances que a gente quase que precisa ter um atendimento muito particular, né? Muito. Mas eu vejo assim, quando eu chego até mim, então eu converso, eu oro. Se o caso é mais complicado, eu encaminho para uma dessas pessoas da área da psicologia e até da psiquiatria. Tem que ser, a gente tem que se cuidar, não pode ficar só, né? Não tem jeito. Agora, Marisa, eu vou falar um pouquinho mais antes da gente entrar no Pinga Fogo, que o papo acabou esticando mais, porque eu penso que a sua história é muito inspiradora, é muito rica. Tanto é que está todo mundo aqui participando, contando suas histórias, dizendo, como a Lu está dizendo agora, falando de que você inspira, a Renata falando que outra história incrível de superação, enfim. Você acha que hoje a igreja sabe lidar melhor com questões como essas que você teve que enfrentar? Divórcio, suicídio, a depressão. E se não está, o que está faltando? O que precisa ser feito? Eu entendo que não. Ela não lida com mais facilidade, não. Parte da igreja, eu diria que é uma parte até menor. Ela lida com isso com facilidade. É um grupo menor. Mas a grande maioria não. Considerando mais ainda que nós temos um movimento evangélico conservador, né? E mesmo que não é conservador, que tende mais ao neopentecostalismo, também se fecha com algumas... com a questão, por exemplo, do divórcio, né? Ou então que Deus cura todas as coisas e que a doença é coisa do diabo. Então, assim, nós temos essas duas situações e o incomum é a gente viver estas outras realidades. Isso é incomum. Eu até penso que para boa parte do povo cristão, não vou nem dizer cristão, do povo evangélico, eu devo ser alguém amaldiçoada. Mas, como eu te disse, eu não me preocupo mais com isso, porque eu estou bem, né? Graças a Deus. Minha vocação, minha alegria, sou bem mesmo. Eu moro só num apartamento. Mas, gente, eu sou muito feliz comigo mesma, não sinto solidão nenhuma, graças a Deus. Então, assim, eu penso que o que a gente poderia fazer para que isso mudasse? Olha, nós teríamos que voltar às nossas velhas escolas dominicais. Que sejam escolas dominicais, ou que sejam o estudo da palavra. Né, para a gente poder compreender com maturidade, com segurança, e não ficar citando o texto bíblico por aqui ou por ali. Mas me parece que isso é tão jurássico, parece que é uma pretensão tão grande, mas é um sonho que eu tenho, que a gente volte a conhecer a palavra, estudar. Né? E se nós também tivéssemos a formação teológica mais adequada e que tratasse desses assuntos. Quando eu estudei teologia, embora a qualidade da teologia na UMESP seja muito boa, mas assim, eu não estudei essa questão, né, do divórcio, a questão do suicídio, esse tipo de coisa não é o comum para a gente estudar. Então eu vejo que o que nós podemos fazer? Pessoas como eu, que passam por isso, a gente precisa falar mais sobre isso. Nós precisamos irradiar um pouco mais dessa verdade e dessa maneira como Deus tem nos amado e tem cuidado de nós, mesmo que aos olhos de outras pessoas nós não sejamos pessoas dignas de estar no altar ou de estar liderando o povo de Deus. Então, nós que vivemos essa realidade, e não sou só eu, há outras pessoas, nós precisamos falar mais sobre isso. Pessoas como eu, que sou portadora de depressão, nós temos que parar também de fazer de conta que nós não temos depressão, não tomamos medicação, e a gente começar a falar também sobre isso. Na área médica, eu e você precisamos também falar mais sobre isso. Eu tenho colegas da área de medicina que às vezes acham que depressão é bobagem também. Opa! Tem médico. Opa. Não é isso? Tem. Você acha? Frescura, mimimi, para. Falta do que fazer, tá desocupado, entendeu? É um negócio louco. Dá um serviço que melhora. Tá faltando serviço. Inclusive, olha só, antes de te perguntar, tem um amigo querido aqui também, pastor, o Emílio Fernandes Júnior. Amigo queridíssimo, queridíssimo. Ele tá concordando com a gente, que a igreja lida com isso de forma muito superficial. Infelizmente,
Um monte de gente Muito. aqui comentando. Olha só, a Cici está falando que essa live tinha que ter 2 dias. Meu Deus do céu, menina. Você acha que eu vou matar a Bispa Marisa aqui falando tanto? Mata não! Mata não! Mas esse assunto eu gosto de falar, porque Olha, acho que a gente sai, né, desse quadradinho assim, e pessoas vão nos vendo e vão sabendo que, olha, tem muita gente com depressão e que está vivendo do mesmo jeito, está superando. Tem muita gente que ficou sem filhas e era filha única e está sobrevivendo. Então, assim, isso é bom, acho que esse é um caminho que Deus levanta para a gente poder modificar um pouco essa visão. Às vezes eu falo assim, a gente precisa escrever mais sobre isso, mas, por exemplo, eu não tenho, eu creio que eu nunca escreverei um livro, né, sobre esse assunto, assim, não é só sobre esse assunto, não, sobre assunto nenhum, né, porque mas deveríamos. Existe um livro, Orquídeas Não Morrem, de uma carioca. Eu esqueci o nome. Não, se você lembrar o nome dela, põe aí pra gente, aí pro pessoal saber. Esse livro é um livro simples de se ler, mas maravilhoso. Ela perdeu uma filha e ela fala sobre o luto. Que coisa boa da gente ler. Foi, assim, muito bom para mim, sabe? Então, acho que temos que escrever mais sobre isso. Olha que ótimo. Você tá falando disso. Tem a Janete falando que você deveria escrever mais. E tem o Camilo falando para você indicar livros sobre o assunto. Bastante gente aqui querendo isso, interessada nisso. Livros tem, com certeza. Indico agora, Carlos, ou para depois? Pode indicar. Então, um minutinho aqui. Esse é um livro, dá para ler o nome? O Demônio do Meio-Dia. Eu conheço. Uma Anatomia da Depressão. Esse é muito bom, né? Eu tenho vários outros aqui. O pastor Hernandes Lopes escreveu sobre isso, sobre o suicídio. Interessante abordagem, embora ele seja um pastor presbiteriano, calvinista, mas ele tem uma abordagem positiva sobre isso. Tem um livro sobre a depressão em Spurgeon. Menino, esse livro é muito bom. Depressão em Spurgeon. Nem eu. Aí que eu fui saber que Spurgeon também era um sofredor, né? Olha só. Inclusive, me bateu uma curiosidade aqui. Porque você estudou teologia, você já era pastora, e aí você resolveu fazer medicina. O que provocou isso? Qual foi a razão para você escolher isso? Ainda fiz 3 anos e meio de psicanálise, mas aí não deu tempo de terminar. Um dia eu vou terminar. Foi o seguinte, quando nós fomos pastorear Salvador, a igreja em Salvador tinha um ambulatório que um médico cuidou por anos e anos. Ele era um kardecista. E esse médico era, assim, respeitado pela cidade, pelo trabalho que ele fizera ali naquele ambulatório da igreja. Um ambulatório pequenininho, mas ali ele atendia pessoas todos os sábados pela manhã. Quando eu cheguei, me impactou o fato daquele médico ser tão conhecido, ele morreu, acabou. Não havia mais quem atendesse ali. Essa foi uma razão. Eu pensei, eu posso, quem sabe, trabalhar assim com um ambulatório. E segundo, foi que nessa época nós estávamos numa crise existencial e vocacional. Tanto eu quanto o ex-marido. E na época, ele disse assim, melhor você estudar medicina? Vai estudar medicina? Eu falei, não quero estudar medicina, eu quero fazer história. Ele falou, história, presta atenção. Nós vamos ficar na crise existencial que a gente estava vivendo. Melhor você fazer medicina. Eu disse, mas eu não tenho como passar medicina. Tem, você vai passar. Eu que não tenho, você tem. Aí fiz o vestibular, passei. Então, uma das outras razões de passar de fazer medicina foi pensando que eu poderia ter uma outra fonte de renda, porque naquela época nós ganhávamos pouco, bem pouco mesmo. Eu trabalhava com igreja de comunidade e ele trabalhava com uma igreja um pouco maior. Foram essas duas causas. Né? Quando eu terminei o curso de medicina em 93, que eu me formei, aí nós fomos para Juiz de Fora. O bispo nos encaminhou para Juiz de Fora. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, eu orei. E eu falei, Deus, o que o senhor quer? Lá em Juiz de Fora é um campo vasto para estudar, fazer residência, para tudo, sim. Né? Cidade incrível. Né? Reconhecido, inclusive. E aí eu queria fazer. Eu queria fazer para endócrino, ou eu queria fazer para endócrino, então, para dermatologia.
E daí eu fui procurar lá o ambulatório e tudo, e orando, Deus falou muito claro comigo: cuida das minhas ovelhas, pastorei o meu rebanho. E eu tive essa convicção, aí a experiência mesmo, né? Eu tive aquela convicção que não era para eu me dedicar à medicina, mas eu me dedicaria ao pastoreio e também teria a medicina como um acessório. Aí nós abrimos um ambulatório na igreja, menino, foi maravilhoso. A igreja fez assim um ambulatório, mas de primeira qualidade, para atender pessoas em situação de rua, porque a igreja tinha um trabalho com morador de rua. Esse é então, parênteses aqui, a minha vida, a minha descoberta vocacional hoje para a questão política, para o ativismo social, todo se deu a partir de uma história muito semelhante. Eu comecei atendendo, eu iniciei um ambulatório no fundo da minha própria igreja, da minha própria comunidade, nós estamos formando uma equipe, aquilo se transformou. Até hoje, tem uma clínica incrível e tal. Olha só, olha só. É isso aí. Uau. Rapaz, a igreja ela fez um armário para medicação, assim, bem amplo, e na igreja tinha uma farmacêutica, ela que cuidava disso, Sim. E as pessoas só cedia medicação Igualzinho. com receita. Igualzinho. Pronto. Aí eu atendia um dia, e outros médicos e médicas da igreja atendiam outros dias, né? Então foi assim, enquanto eu estive em Juiz de Fora, os 8 anos eu atendi na medicina, eu estava plantando no hospital, no meu dia de folga na igreja, e do trabalho pastoral, e atendia na igreja na sexta-feira. Experiências, né, que a gente vai tendo, mas eu amei medicina, eu gosto muito de medicina, acho que é algo assim que me ajuda muito. Como tenho certeza que te ajuda, né? Muito, muito. Demais Na leitura das pessoas, na compreensão da complexidade do ser humano, eu diria, no olhar sensibilizado com relação à miséria, à desigualdade, à injustiça social. Enfim, aliás, vou aproveitar, já que a gente falou disso, eu não sou muito bom dessas coisas não, mas vou aproveitar. Vou fazer um merchanzinho aqui. O que acontece? Eu escrevi um livro. Meu livro chama Fé Cidadã. Tá? Foi publicado pela Mundo Cristão e o livro trata quando a espiritualidade e a política se encontram. E eu conto da minha história, como eu descobri minha vocação. Esse eu quero. No trabalho social, eu faço questão absoluta, vou te mandar. No trabalho social. E aí, assim, eu dou uma pincelada teológica sobre a participação cidadã do cristão, coloco alguns exemplos, trago, lógico, a herança, que é a herança que mais bebo, que é a herança social, da tradição social de John Wesley, né? William Wilberforce, o engajamento na luta contra a escravidão, uma série de coisas que eu acabei me envolvendo depois. E conto as experiências dessas 2 décadas de vida pública. Então, vocês, gente, que se interessam pelo tema, fé, política, direitos humanos, cidadania, justiça social, numa abordagem completamente diferente dessas que vocês estão vendo aí da bancada evangélica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não estou falando que é melhor ou que é pior. Estou falando que é o seguinte: diferente. Não existe só esse modelão aí. O modelão bancada evangélica. Tem muitos outros cristãos no Brasil pensando de uma forma diferente, atuando de uma forma diferente e com referências como Wesley, Wilberforce, Martin Luther King Jr. E esses que a gente está falando até aqui, viu, Marisa? Nós estamos falando dos ícones da esperança. Toda semana a gente traz um ícone da esperança e alguém vem falar para resgatar o legado histórico e espiritual. Rosa Parks, Zilda Arnes, Dietrich Bonhoeffer, e por aí vai, e por aí vai. Mas enfim, falamos pra caramba, vamos ao pinga-fogo. Pinga-fogo é a hora da verdade. E você, para mim, tá muito claro que é direta e reta, não foge da verdade, não foge de uma boa briga, vai direta, vai direta. É verdade. E aí o segredo do bom pinga-fogo é a agilidade. Então eu vou te provocar pra caramba, eu te dou uma frase, você completa, eu te dou uma palavra, você arremata, é velocidade. E aí, vamos que vamos, tá? Olha lá. Tá bom. Vocação é? Vida. É o quê? Vida. Por quê? Porque eu vi, enquanto eu vivo a vocação, eu estou vivendo a minha vida assim, com muita plenitude mesmo. Fé é? Tudo. Por quê?
Por ela que eu respiro, por ela que eu vivo, por ela que eu supero, por ela que eu estou aqui, pela fé. Ser bispa é? Uma função desafiadora, mas também compensadora, assim. Traz benefício, crescimento, traz muito crescimento. Ser bispa na Igreja Metodista no Nordeste é? Lutar com adversidades, com limitações, com dificuldades, mas com gente apaixonada pela obra missionária. Olha só, o pessoal aqui já participando. Deixa eu ver aqui as participações. Passa muito rápido na minha tela, não dá tempo. Eu vi que tem um amigo... o Idélcio Fernandes. Um amigo queridíssimo, queridíssimo. Mineiro, gente boa demais. Tá falando, Juiz de Fora, saudade de... Da igreja, do povo todo daquela igreja lá. O Emílio Fernandes. Pinga fogo com frase de Wesley. Ponha fogo no seu sermão ou ponha seu sermão no fogo? Perfeito. Perfeito. Quem mais? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Aí já tem pergunta. Não pode ser pergunta tão grande assim, gente. Olha só. Tem muita pergunta grande. Bom, vamos em frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Depressão é? Dor, mas superável. Podemos não compreender, mas jamais podemos... Deixar de querer. Graça é? Bondade. Bondade. Por quê? Fala um pouquinho mais. Porque é a graça que não nos julga, que nos aceita, que nos molda. Como aquela mulher aos pés de Jesus, né? Que Jesus disse que ela era como aquele que devia muito, mas porque Deus perdoou muito, ela ficou muito grata. Então a graça é assim, Deus me aceita por muita graça, e eu sou muito grata a Ele. A Marinha Pedro tá falando, ser mulher no universo masculino é? Lutar 2 vezes, 3, 4. Aparecida tá te falando, divórcio é? Como que a gente fala, Carlos? Quando a gente faz uma amputação. Uma amputação. O divórcio é uma amputação, mas às vezes a única solução. A Tatiane, ser mulher cristã nessa sociedade é? Pegar o boi pelo chifre. Boa. Ser feliz ou ter razão? Ser feliz. Tinha certeza. Oxe. Tô fora. Vidas silenciosas são? Como? Vidas silenciosas são? Não tenho compreensão. Até rimou. Não entendi bem o que é. Como é que é isso, não? E vidas caladas? Vidas caladas são? Vozes que podem ser recuperadas. Hoje, sua maior alegria é? A graça de Deus, que me torna plena para tudo, para fazer as coisas, para viver, para me aceitar, para buscar a solução. Então, a graça de Deus é muita alegria. Agora, as outras também tem, né? Um filmezinho bom, né? É bom, uma musiquinha boa, uma comidinha boa. Por aí vai. Cores da Elô tá te perguntando, existe felicidade depois de perder um filho? Claro! Claro que sim. Exatamente porque Deus não nos fez... Quando a gente gera um filho ou uma filha, a gente não morre por causa disso.
É outra vida. Então, aquela outra vida foi para Jesus. Enquanto eu não fui, eu vou celebrar, porque já já me encontro com ela lá, se Deus quiser. John Wesley ou Charles Wesley? John Wesley. Catarina Fombora ou Susana Wesley? Catarina. Difícil essa, hein? Por que, Catarina? Eu vou na Catarina. Por quê? Porque acho que ela tem ideias. Assim, a Susana Wesley era fantástica. É fantástica mesmo, uma mulher excepcional. Ela dizia que menina só devia aprender, só aprenderia na casa dela a fazer qualquer serviço doméstico depois que aprendesse a ler. Isso é fantástico, né? Mas eu acho que a Catarina tem uma visão além. Essa visão do todo, né? Da participação no processo social, no processo comunitário, no processo assim, de transformação do século, e não só na visão da família, né? De educando a família para a vida, mas educando para a vida e também educando, vivendo, interferindo na sociedade. Ruth Padilha ou Elza Tames? Eu gosto muito da Elza. Gosto muito da Elza. Na medicina, Rita Lobato, primeira mulher formada em medicina no Brasil, ou Nise da Silveira, a psiquiatra que revolucionou o tratamento psiquiátrico no país? Como boa paciente de depressão, Nise da Silveira, até porque é nordestina, né? Então, também vou de nordestina. Dostoiévski ou Clarice Lispector? Caramba! Os dois, juntinhos. Muito bom. Adriana, tá falando, Adriana Valgas, um líder espiritual da atualidade que você admira? Um líder espiritual da atualidade? Hoje, aqui? Deus do céu, Carlinhos Queiroz. Ai, é alguém que eu... Meu colega de peregrinação, meu guru. Tão especial. Você tem toda Ele é fantástico. Você tem toda a razão. Ele é fantástico. Um irmão querido. Ser médica é? Grande bênção, grande oportunidade. Ser médica na vida pastoral é? Cuidar da alma e do corpo. Sem preconceito. Cuidar, zelar. Alguém disse aqui, deixa eu ver uma coisa. Peraí, tem alguém fazendo algumas outras perguntas? Peraí. Passou. Ei, Ladies, meu beijo, viu? Passa a tudo, Erinalda também. Passa tudo muito rápido, muito rápido. É muito comum a gente ouvir... Ei, Beth. É muito comum a gente ouvir a objeção simplista contra o ministério feminino. Mas Jesus, aquela velha de sempre. Ah, mas Jesus escolheu apenas homens. A essa colocação, você responde com... Eu e Deus estamos resolvidas. Ele me chamou. Se você duvida, vai falar com ele. Não tenho nada com isso. Aprendi com a pastora daqui do Nordeste, pastora Maria. A Pati Guedes aqui. Oxe ou uai? Oxe, uai. É desse jeito. Ó, se resolverem fazer uma surpresa para você, você entra num lugar de olhos vendados, depois de um tempo, tiram sua venda e você se vê a uma profundidade de 1000 metros da superfície, dentro de um mini submarino, na mais profunda imensidão e escuridão do mar. Nessa situação, você... Vou para a eternidade. Porque eu já morri. Eu tenho fobia de águas profundas, mas é fobia mesmo. Uma vez minha amiga me levou para a Austrália, ela e o marido. Não é nem para a Austrália, para acima ainda, né? Nova Caledônia. E são ilhas lindas, com cada coisa maravilhosa. Rapaz, eu ficava no snorkel, bem na superfície, segurando assim, ó, em cada lugarzinho, perdendo a beleza daquilo tudo, porque eu tenho fobia de mergulho, de água profunda. A altura não, vamos saltar de parapente, numa boa, mas
A tal da água profunda, Não dá. Senhor Jesus. Meu pai do céu, eu acho que eu morria lá, gente. Não dá. Eu acho que eu morria. Uma música. Nossa, que difícil. Tem uma que eu gosto muito. Se disseres a mim, lança a rede no mar. Se disseres a mim, no mar. Sob a tua palavra, eu lançarei minha fé. É uma música bem antiga. Eu gosto muito dela. E também aquela, não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja. Pois um só seria muito para ti. Eu gosto. Agora, música cristã, evangélica ou música... Música, uma música que te ocorre. Música? E música tem muita música boa. Cada forró. Aqui tem um forrozeiro. Já que falamos de música, dançar forró é? Bom demais! Aqui no Nordeste, nossos congressos de mulheres, congresso de jogo, a gente termina, no forrozinho. É muito bom. Nossa, dançar, meu pai dançava, gostava, eu também gosto. Meu irmão dança, que é uma coisa. Então, assim, eu gosto demais de dançar. E aqui no Nordeste, desde que eu cheguei aqui, eu falo, gente, eu não sei se dançar é pecado ou não, eu sei que eu danço, viu? Então, não se assuste não, qualquer música aqui com a gente, estou eu dançando. Eu danço, eu gosto mais de dançar. É bom demais. Renata, intimidade com Jesus é? É consolo, é libertação. Intimidade é libertação. Porque na intimidade não tem lugar para preconceito, para caixinha, para não sei mais. É intimidade. Então é aqui, ó, no braço, no aconchego. Então é libertação mesmo. Graças a Deus. Uma boa massa italiana ou uma coxinha recheada com catupiry? Ui! Eu comeria coxinha para tirar gosto, depois eu comeria a massa, qualquer uma delas, um nhoquezinho, uma lasanha, qualquer negócio. É bom demais, é muito bom. E depois disso, e para sobremesa, uma banana real. O pessoal aí de Salvador, ó, banana real, olha, só tem Salvador, na Bahia. É um pastel desse tamanho, bem grandão mesmo, recheado com banana, frita e canela. Tudo de bom. Né, Gilmar? Ó, Gilmar. A Janete está pedindo um conselho para os jovens. Vai, vou dar a última para ela aqui. Ô, juventude, olha, não fica só nessa, tá ligado, tá tudo muito bom, isso também eu sei. Mas assim, vai a fundo, procura saber das coisas, procura ler, conhecer pessoas diferentes. Netflix, veja filmes também da Índia, pra você conhecer a cultura. Veja filmes do Japão, da Coreia, sabe, assim, filmes espanhóis, argentinos, apesar do nosso futebol. Assista, pra gente crescer, adoro sabe? Cinema argentino, adoro. E eu gosto também. O Ricardo Darín é tudo de bom, tudo de bom. Opa, esse aí eu nem sei. Esse aí eu quero que você mande depois. Gosto demais. Né? Conhecer, juventude, olha, crescer, ler, vai ler bastante, conversar bastante, dialogar bastante. Esse tempo que vocês têm, vocês não têm noção. Na minha idade, daqui uns anos o cara vai chegar lá. Na minha idade, a gente fica tentando lembrar das coisas. Ai, meu Deus, como é que é mesmo? Como é que é? Ai, a palavra, o nome do livro, o nome do autor. É natural, a máquina já está, né, dando já começou a falhar. Agora, vocês nessa idade, está na idade de aprender tudo. E aquilo que você aprende agora vai para o resto da vida. Certeza. Né? Para o resto da vida. Olha, juventude é coisa linda demais. Aproveita do jeito bom, porque é algo maravilhoso que você não tem noção do que é a juventude. Só quando chegar na minha idade, aí você vai saber melhor o que é a juventude. Ó, as 5 últimas, tá? São 4 bíblicas e uma de reflexão geral, do momento que a gente está. Ok. A primeira bíblica. Um personagem ou uma personagem bíblica com quem você se identifica muito e que você gostaria de ter sido. Aliás, gostaria de ter sido nem que fosse por um dia. Nem que fosse por um dia? Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Ó, Débora, eu gostaria de ser. Por quê? Porque ela tem uma capacidade de decisão, né? E ela consegue também, no momento crucial, associar a força feminina com a força masculina. Se a gente for junto, a gente vai bem.
né? E ela não fica ranhetando, não. Ela, tá bem, eu vou. Ela Né? vai Mas você vai dizer para todo mundo que fui eu, mas eu vou te ajudar, né? Tô junto com você. Então, assim, eu gosto muito dessa figura dela, que tem um marido né, que não é tão assim como ela e que nunca reteve a atitude dela, a vocação dela. Eu acho isso espetacular. Agora, também Maria era uma boa, porque eu queria ter um marido igual a José, rapaz, aquilo é que é marido, viu? Aquilo é que é um cara de verdade. Aquilo é macho mesmo. Puxa vida, viu? Quem tiver um José aí bom desse, manda para mim que eu tô querendo. Invertendo agora, uma personagem bíblica que você jamais queria ter sido. Eu vou dizer, alguns reis de Israel, tanto de Israel quanto de Judá, não gostaria de nunca ter sido, porque o tempo deles foi o tempo da guerra, e para eles era comum matar criança, adulto, jovem. Nossa, eu leio aquilo na minha Bíblia, eu sempre escrevo violência, violência, violência. Então, eu não gostaria de ter sido jamais um daqueles reis da época da conquista da terra. Gostaria não. Uma cena bíblica que você queria ter visto pessoalmente ou que você queria ter participado? Aquele conluio da mãe de Moisés, da irmã de Moisés, do pai de Moisés, né? Foi um conluio mesmo, com mais aquelas parteiras. Aquilo foi um ativismo político, religioso. Um ato de desobediência civil clássico. E fantástico, né? Tudo bem feitinho, tudo bem. Até eu fico imaginando que elas botaram aquele becinho na água várias vezes até ter certeza que não ia afundar, né? Então, assim, tudo bem feitinho, tudo bem organizadinho. E o resultado final, né, foi uma interferência na história. Então, assim, eu gostaria de ter participado ali daquele... Nem que eu fosse uma daquelas parteiras. Eu gostaria de ter estado ali. Boa. Inverter, de novo. Uma cena bíblica que você jamais queria ter visto e jamais queria ter participado. Caramba, deixa eu ver essa outra. Eu não queria nunca ter sido Císara que matou Jael. Ou Jael que matou Císara. Não queria. Aquele jeito que se descreve, né, daquela estaca e ela tá na cabeça do homem, eu acho que por mais amor que eu tivesse, eu nunca teria feito aquilo, não. Aquela é uma mulher que a ação dela, até hoje me assusta. Fala, misericórdia, essa é brava mesmo. Pesado, né? Pesado. Última do dia. Pandemia. Pandemia é? A pandemia é a ação de um bicho minúsculo, invisível, insignificante, que mostra para nós o que nós realmente somos pó. E se nós não, nesse corpo que é de pó, se a gente não conseguir ter uma mente capaz de produzir a unidade, de produzir a fraternidade, de produzir o amor uns aos outros, não adianta nada não adianta Trump construir um muro de lá, e nem a gente aqui querer fazer diferença com os países da América Latina, porque nós somos uma coisa só, e eu penso que esse é um ensinamento que a gente está podendo rever, de que, gente, presta atenção, todo mundo é igual. O coronavírus não faz nascer flor lá na China, no cabeça de alguém, e aqui no Brasil faz morrer. Não, age do mesmo jeito. É gente, encontrou, a genética é a mesma, tá todo mundo na água, como diz o restante do pessoal. Então, assim, o coronavírus é um grande desafio de aprendizagem. Se a gente quiser, vai sair dessa aprendendo alguma coisa, aprendendo algo que pode nos ajudar. E, ao mesmo tempo, um tempo de dor, não é? Porque muitas pessoas não conseguem compreender a necessidade da gente se cuidar, que a gente é mais importante do que o lucro, que a gente é mais importante que o capital, que a gente é mais importante que as questões políticas e politiqueiras que tem no nosso país, né? Então,
São aprendizagens, um tempo de aprendizagem que pode ser benéfica, mas também mas pode ser também a gente perceber que a humanidade, como a nossa humanidade é deturpada, é má, né, como ela é cheia de pecados mesmo, e que a gente nem se convence deles e por isso nem pede perdão. Ó, pessoal, aliás, palavra incrível, como todas. Mas o pessoal aqui, você tem um fã-clube, Marisa. Olha o pessoal, ó, o pessoal da Federação de Mulheres da REME batendo palma aqui, aplaudindo de pé. Todo mundo, olha, parabéns, ótima palavra, Deus te abençoe sempre. O reverendo Antônio Augusto. Meu compadre! Tá, ó, que legal. Meu compadre! Que legal, tá todo mundo, ó, o pessoal falando que tem que ter bis, que tá incrível, que a entrevista tá ótima. Que legal, gente, que legal. Ó, o Camilo falando que presentasse essa live. A Regiane falando parabéns, minha bispa. A Lucimara, que bispa maravilhosa, real. E por aí vai. É muita coisa, não dá nem para ler aqui. Obrigado pela live. Obrigada, metodistas. Olha só quem que tá falando. Oh. A Janete. Olha só, quanta coisa bacana. Obrigado, gente. Escuta. O final aqui sempre tem uma surpresa, tá? Nunca termina do mesmo jeito. Tem sempre uma surpresa. E você, vivendo aí no Recife por tanto tempo, o que você podia trazer direto de Pernambuco para o resto do mundo? Então, eu quero citar uma frase de um poeta, um cantor, Petrúcio Amorim, e que me foi apresentado quando eu cheguei aqui por uma amiga daqui, a Jane Menezes, e ele diz assim, a letra toda, ele está falando do sofrimento, toda a letra. No final ele diz assim, boi com sede, bebe lama, barriga seca, não dá sono. Eu não sou o dono do mundo, mas eu tenho culpa, porque sou filho do dono. Então, essa frase dessa música dele mexe muito comigo sempre. Eu não sou o dono do mundo, mas eu tenho culpa porque eu sou filho do dono. Uau! Uau! Então, é a realidade, né, que a gente está vivendo agora com o coronavírus. Não é para eu arrotar que sou filha do dono, mas é para eu saber que, por eu ser filha dele, eu tenho todas as responsabilidades com os rumos desse mundo que ele colocou nas nossas mãos. Uau! Uau! Pessoal, deixa eu falar para vocês. Aliás, deixa eu falar para você que está com a gente aqui ainda. Essa live fica gravada. Ela vai ser disponibilizada entre amanhã e depois no meu canal. Anota o meu canal aí. youtube.com/carlosbezerrajr oficial. youtube.com/carlosbezerrajr oficial. Aproveita, se inscreve lá no canal, porque quando você inscreve, aperta aquele sininho lá, você vai sendo avisada todos os dias da renovação, da atualização dos conteúdos. E a gente tem muitas lives lá disponíveis. A gente está trabalhando e, se Deus quiser, nos próximos dias, a gente tentou fazer mais caseirinho, mais artesanal, mas nos próximos dias nós vamos fazer um lançamento, um pacote, uma série de lives no formato de podcast e vamos disponibilizar no Spotify e no Deezer para vocês. Marisa, tô chamando de Marisa. Marisa. Claro, Marisa mesmo. Muito, muito, muito obrigado pela noite. Você não tem noção do quanto a sua história me abençoou hoje à noite. Você não tem noção do tanto que a sua história falou comigo, do tanto que você falou comigo, do tanto que você foi boca de Deus para mim. E aí imagino que para um monte de gente que estava aqui com a gente. Foi super inspirador, edificante, verdadeiro, real, generoso, sabe? Que momento especial, não esqueço. Está registrado naquele baú, sabe, de memórias afetivas da vida? Sem dúvida nenhuma. Que história, mulher. Que mulher forte, valente, corajosa. Que legal, ó. Maior orgulho de dizer que sou teu irmão, tá? Maior orgulho do mundo. Obrigado, viu? Obrigado. Pode deixar que quando eu for a São Paulo, eu te aviso. Nós vamos comer uma pizza juntos. Tá fechadíssimo. Tá fechadíssimo. Combinado. Fechadíssimo. Tá, e tem uma aqui, ó. Tem uma especial de carne seca com queijo de coalho, que é única aqui na cidade. Vou te levar lá porque ninguém sabe onde fica. Tá prometido. Um beijo para você. Um beijo para todo mundo, gente. Muito obrigada pelo convite. Imagina, foi uma alegria. Amanhã tem mais. Prazer. Beijo. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.